Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 1 da temporada 14. Sim, já chegamos na temporada 14, tá quase no final da série, né? E essa temporada se chama Sea-Bound. A protagonista da temporada é a Nia, finalmente ela teve uma temporada de destaque oficial pra ela, né? E vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou falar sobre o episódio, depois as curiosidades do episódio, depois as curiosidades mais gerais sobre a temporada, é claro, evitando muitos spoilers, né? Mas vamos lá. O primeiro episódio da temporada se chama Um Grande Jato de Água. Quem narra o título é a Nia, mas por algum motivo no Japão colocaram o dublador do Jay para narrar. Ok, o episódio já abre, né, numa vila de arroz lá no interior de Ninjago e 3 caminhões param nessa vila. De dentro deles sai essa mulher aqui, chamada Senhorita Deminor, e os capangas dela. Basicamente ela tá ali para fazer uma entrega, né, de alguma coisa meio proibida, por assim dizer, já que provavelmente marcaram naquele lugar para que os ninjas não soubessem. E aí que tá, o comprador, né, exigiu que fossem encontrá-los ali naquela vila remota e ofereceu pagar o triplo do que estava oferecendo. E aí que tá, os ninjas já anteciparam que ia ter alguma coisa ali e foram impedir, né? E aí a senhorita Deminor, ela fica super empolgada em enfrentar os ninjas, ela até tá com lança-chamas no braço. Mas aí o que acontece é que, tipo, os ninjas estão lutando contra ela, ela vê que não tem muita chance e manda os caminhões embora, né? No caso, os ninjas que estão ali são o Jay, o Kai e o Lloyd. E aí, os 3 caminhões estão partindo, a senhorita Deminor tá em cima deles, pelo menos de um desses caminhões. E o caminhão é interceptado pelo Cole, que tá lá, né, com a Rock Cycle. Na verdade, tem 3 caminhões e ele consegue interceptar 2. A senhorita Deminor escapa em outro, né? Tá escapando, no caso. E aí o Cole nota que o carregamento que ela estava trazendo era nada mais, nada menos do que Vendstone. Pois é, estranho, né? Mas enfim, o Lloyd fala pelo comunicador com a Nia e com o Zane para tentarem parar o caminhão. A Nia vai tentar usar água, né? Ela cria um tornado lá. Porém, quando ela vai jogar no caminhão, o tornado desvia. E, tipo, ela tenta jogar o tornado lá no caminhão, mas não consegue. Os poderes dela estão fora de controle. E a Zane até tenta congelar o tornado, mas não consegue. E aí os ninjas se veem obrigados a deixar a senhorita Deminor escapar. E eles resolvem evacuar a vila pra galera não morrer afogada, né? A vila fica meio inundada. E aí, ok. Os ninjas conseguem salvar todo mundo, mas a senhorita Deminor infelizmente escapou com um caminhão de Vendstone. Pois é. Os ninjas voltam para o monastério e vão fazer um briefing lá com o mestre Wu, né? Que diz que Vendstone em si não tem muitos usos. Ele quer saber, né, o porquê a senhorita Deminor estava transportando Vendstone, mas eles explicam, ela fugiu antes que eles pudessem interrogá-la, né? Ele, ué, como assim vocês deixaram ela escapar? E a Nia entra lá, toda com raiva, praticamente xingando, dizendo que a culpa foi dela, que os poderes se descontrolaram, que ela não conseguiu fazer nada. Mas ela garante que isso não vai acontecer de novo. E ela sai dali pistolaça, tanto é que ativa, né, o alarme de incêndio e começa a chuviscar um monte de sprinkler nos equipamentos que ficam danificados lá na baía de veículos, né? E aí o mestre Wu vai até a sala lá de pergaminhos no monastério e pega um, que é uma lista de poderes elementais, e escrita pelo primeiro mestre Spinjitzu. Porém, como ele desconfiou, essa lista de poderes não menciona nem o elemento da água, nem o elemento do vento. Por quê? Porque eles não pertenciam ao primeiro mestre Spinjitzu, e sim ao Odira, um espírito antigo, né, da tempestade em formato de serpente. E, basicamente, o elemento da água e do vento combinados formavam a fúria da tempestade. E aí que tá. O primeiro mestre Spinjitzu conseguiu vencer o Odira, mas não foi sozinho, foi com a ajuda dos Merlopianos, que são um povo do mar, né, que vivia naquele reino antes do primeiro mestre Spinjitzu chegar. Na verdade, pouco se sabe sobre os Merlopianos, mas durante a batalha contra o Odira, um dos guerreiros Merlopianos usou um tridente para arrancar 2 amuletos da cabeça dela. O amuleto da tempestade, e o outro, o amuleto das ondas.
E aí os ninjas dizem, não, peraí, amuleto da tempestade que nem aquele lá na ilha com os guardiões e tal, será que estão conectados aos poderes da Nia, que por sua vez estão conectados ao Odira? Só que aí que tá, eles não têm uma prova concreta disso, de que os poderes da Nia têm ligação com esses amuletos que têm ligação com a Odira. Então, o Mestre Wu sugere que eles peçam a ajuda da Maia, a mãe do Kai e da Nia, porque ela foi a mestra elemental da água antes, né, da filha. E aí o Kai explica, olha, a Nia em si não é muito próxima dos nossos pais. Na verdade, ela mal os conhece, porque eles nos deixaram quando eram crianças, né? Quando éramos crianças, né? Aí eu disse, não, mas eles foram capturados lá pelo Crux e tal. Tipo, eles não tiveram culpa. Mas mesmo assim, os dois cresceram órfãos. E a Nia é bem independente. Mas eles garantem que a Nia é uma pessoa sensata. Ela vai entender que é necessário pedir ajuda da Maia, né? O Kai vai lá conversar com ela, só que ela tá treinando, tá muito furiosa, descontrolada, dizendo que não precisa de ajuda, só precisa recuperar o foco. E tipo, ela tá batendo com tudo lá nos negócios de treino, tá com muita raiva, impaciência. E o Kai diz, não, quer saber, deixa pra lá. E a Nia volta pra dentro do monastério, e tipo, aonde ela passa, que tem água, meio que causa uma confusão, porque os poderes dela estão descontrolados, né? E aí, a Nia resolve meio que sair um pouco do monastério, só que o Mestre Wu e os ninjas chegam e dizem, não, ó, a gente tem que conversar, Nia. Só que alguém bate na porta, né, a Nia tá mais perto, ela vai abrir, e é quem? A Maia, que veio junto com o Ray. E ela diz, né, que o Kai contou o que é que estava acontecendo, mas ela promete que vai ajudar a Nia a encontrar uma solução e não vai sair dali até resolver esse problema. E aí, ela pergunta pro Kai, né, onde é que fica o quarto da Nia, ele mostra. Ele pergunta pro Ray se ele quer ajuda com as malas. Ele diz, não, filhão, eu dou um jeito, eu resolvo. E aí o episódio acaba com a Nia meio furiosa com o Kai, né? Dizendo, Kai, e ele dá um sorrisinho. É bem bacana isso. E aí, vamos para as curiosidades do episódio? Foi bem legal, né? Mas enfim, vamos lá. O design do tornado de água que a Nia cria é o mesmo design do burst de Spinjitzu que o Cole fez. Ou seja, isso não é um burst de Spinjitzu da Nia. Não, é um tornado normal. Eles só reutilizaram a animação. A cena em que o Mestre Wu e os ninjas estão procurando o pergaminho lá sobre a Odira faz referência a uma cena do filme Kung Fu Panda 3, onde o Mestre Shifu está procurando um pergaminho sobre o vilão do filme, que curiosamente se chama Kai. Pois é, né? Esse episódio marca a primeira vez que a senhorita Deminor aparece. Ela vai aparecer mais vezes na série, eu não vou dizer quando. Na verdade, eu nem lembro quando, né? Mas é a primeira vez que ela aparece. E, embora o Ray esteja no episódio, nós não conseguimos ver o design dele devido à grande quantidade de malas cobrindo seu personagem, né? Só vemos meio que as mãozinhas e os braços. Inclusive, esse episódio marca, né, o retorno de mais personagens antigos de Ninjago nesse estilo novo, né, nesse estúdio novo, que é a Wild Brain, ou seja, nessa era nova de Ninjago. A primeira vez que nós vimos isso foi com o Mecânico, a Ultraviolet, o Capitão Soto, o Kilo, o Nelson, o Scales e o General Acídicos lá em Segredos do Spinjitzu Proibido. Depois teve lá o Cyrus Borg em Prime Empire. Teve o Carteiro, a Misako e o Lu, mesmo que em flashback, né, lá em Mestre da Montanha. Tivemos o Ronin no especial da ilha. E agora nós temos, né, o retorno do Ray e da Maia, agora em Seabound, né? Inclusive, esse episódio dá continuidade àquele plot de mineração de Vengeance que nós vimos lá no episódio 7 de Mestre da Montanha, da temporada 13. Essa é a primeira vez em que o Crux é mencionado desde o finale da temporada 7. Também é a primeira vez em que o poder do vento é citado desde a temporada 9. E esse episódio confirma uma coisa. O primeiro Mestre Spinjitzu meio que dominou todos os poderes elementais, exceto a água e o vento. Lá no primeiro episódio da quarta temporada meio que revelou, né, que os poderes dos Mestres Elementais vinham do primeiro Mestre Spinjitzu. Ele que deu, né, confiou esses poderes aos Mestres Elementais, que aí foram passados de geração em geração. Porém, antes a gente não sabia se ele tinha dominado todos os elementos. Aqui nós temos a comprovação. Ele conseguiu dominar a maioria. Não dominou nem a água nem o vento, porque eles eram elementos da Odira e não elementos dele em si. Não vinham dos dragões, entre aspas.
Inclusive, na cena em que a Nia tá treinando, a gente consegue ouvir, né, de fundo, o tema da Samurai X. E essa é a primeira vez em que o tema é associado a Nia. Pelo menos é a primeira vez que esse tema toca pra Nia desde que a Pixel assumiu o manto, né, de Samurai X. Outra coisa relacionada à trilha sonora, né? Nós conseguimos ouvir o tema familiar lá do Kai e da Nia, lá da temporada 7, só que numa versão menos dramática. Porque a última vez que esse tema tocou foi bem dramático, foi lá no finale da temporada 10, se não me engano. Foi. E esse tema toca quando o Wu menciona a Maya, né? Inclusive, a animação lá do Zane tentando congelar a água é a mesma animação do episódio 11 da temporada anterior, quando o Zane tenta congelar o Griffbringer, né? Por que isso? Porque eles tentaram reduzir, porque eles reutilizaram essa animação para reduzir o tempo, porque boa parte dessa temporada foi feita durante a pandemia de Covid-19 e a galera lá estava trabalhando em home office, então ficava meio difícil, né? Então eles reutilizaram algumas cenas de temporadas anteriores para isso. Inclusive, vamos agora para as curiosidades um pouco mais gerais da temporada, né? O Tommy Anderson diz que essa temporada pode ser considerada o capítulo de água, que nem a temporada 12 pode ser considerado o capítulo do raio e a 13 o capítulo da terra, né? Junto com o especial A Ilha, a temporada 14 e o especial são consideradas como duas partes da mesma história, sendo A Ilha a parte 1 chamada de O Abismo e Seabound a parte 2 chamada de A Inundação, né? Inclusive o nome original dessa temporada era para ser The Abyss, o Abismo. Essa temporada vai se basear na construção do mundo expansivo que houve durante a duração de Ninjago, né? Da série, desde a primeira temporada até agora. Ou seja, pega elementos desde a trilha sonora e os mestres elementais, até Viúvas de Tigre e a própria Wodira, né? Então, para ver como esse universo é rico e se expandiu bastante desde o começo. Essa é a primeira temporada desde que o Lloyd foi introduzido em que ele não usa os poderes. Além de Spinjitzu, né? Ele faz Spinjitzu, mas os poderes de energia ele não usa nessa temporada. Também é a primeira vez em que o Cole não usa o soco terrestre desde que ele o desbloqueou lá no especial Dia da Despedida, né? Ou seja, na temporada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e no especial A Ilha tiveram momentos em que ele usou o soco terrestre. Nessa temporada ele não usa. Os elementos introduzidos, né, na Era da Wild Brain aparecem nessa temporada. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, o Clube dos Exploradores, o jogo Lava Zombies, os entregadores de jornal, que foram introduzidos lá na temporada 11, são elementos novos na série, nessa era da Wild Brain. Ou seja, eles apareceram pela primeira vez na temporada da Wild Brain e vão aparecer agora na temporada 14 de novo. Mesma coisa com a temporada 12. Vamos ter o Nagami, o Okino, a Racer 7, o Milton Dyer. O jogo Dance Pants, né? O próprio Prime Empire aparece brevemente nessa temporada. A montanha de Shintaro também vai aparecer. Isso são spoilers de leve, que não vão afetar muito. Como nós já soubemos sobre esse lance dos amuletos, tanto da tempestade quanto das ondas, fica bem claro que os guardiões lá do especial A Ilha vão aparecer também. Uma outra curiosidade, a Nia é a única ninja que não vai receber um veículo nessa temporada. Pois é. Uma curiosidade bem triste agora é que essa foi a última temporada com o Kirby Morrow, o dublador original do Cole, no elenco, né? Pois ele gravou as falas para a temporada antes de falecer em novembro de 2020. A temporada lançou em 2021, mas as falas já estavam prontas, né? Inclusive essa temporada em si é dedicada a ele, mas nós vemos que a dedicatória mesmo ao Kirby Morrow aparece só no último episódio. Vamos lá. Como eu já citei, é a primeira vez em que o Ray e a Maya estão aparecendo, né? Na Era da Wild Brain. A última vez em que eles apareceram foi no final da temporada 7. Pois é, faz um tempo já. E essa é a segunda temporada a focar diretamente na família do Kai e da Nia, né? A primeira, obviamente, foi Mãos do Tempo. Essa, inclusive, também é a segunda vez em que uma temporada lança inteira antes dos sets de Lego. A segunda temporada foi a única outra vez em que isso aconteceu, que os sets saíram depois que a temporada lançou. Isso é muito bom, porque os sets de Lego tem uns spoilers meio cabulosos dessa temporada.
Pra vocês terem noção, tipo, as fotos lá dos sets saíram meio que dias depois do finale da temporada, pelo menos em Londres, né? Essa temporada compartilha algumas semelhanças com temporadas anteriores, ou seja, vocês vão notar semelhanças entre essa temporada e a Ascensão das Cobras, Piratas do Céu, a Marcha Oni e Mestre da Montanha, ou seja, respectivamente temporadas 1, 6, 10 e 13. Essa é a primeira temporada da Wild Brain em que a Pixel vai participar de uma missão a um novo reino ou região com os ninjas. Porque se vocês repararem, a Pixel não foi com eles, nem pro Reino do Jamais, nem pro Prime Empire, nem pra Shintaro e nem pra Ilha dos Guardiões. Ela só ficou lá fora mesmo, naquele Stormbelt, né, esperando a galera. Mas é isso, gente. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Essa temporada é sensacional, então me acompanha porque vai ser genial, vai ser muito boa. Fortes emoções virão. Mas é isso. Fique com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.